O tema da minha mensagem é o endereço de Deus. Mas essa frase não é minha. Esses dias eu estava ouvindo uma música e no meio da música, assim, a cantora ministrou isso. Ela disse, eu quero ser o endereço de Deus. Parece tão bobo, mas aquela frase, ela me atravessou. Ela me pegou, assim, ela entrou no meu coração. Fiquei pensando, meu Deus, quero ser o endereço de Deus. E aquilo ficou ressoando na minha mente, assim, no meu coração, muito, muito tempo. Isso já faz, eu acho que mais de um mês que isso aconteceu. E essa frase está ecoando dentro no meu coração. Eu quero ser o endereço de Deus. E aí, Deus, sabe o que Deus faz? Ele me dá o título da mensagem. Já não é a primeira vez que isso acontece, tá? E daí, tipo assim, agora eu tenho que me virar com isso, né? E aí eu fiquei pensando, refletindo sobre isso e pensei, eu acho que cabe aqui com a nossa série. Nós estamos hoje encerrando essa série, né? Que se chama Ao Senhor, aos Santos e ao Mundo. Todas as poemas estão trabalhando essa série, porque a gente tem entendido em Deus que estamos num tempo de fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor, entre os santos, na família. Santos não porque somos santos perfeitos, mas porque somos santificados em Jesus. Então é a família da fé. E quando nós nos fortalecemos nessa família, então a gente vai ao mundo compartilhando aquilo que o Senhor tem feito com nós. E hoje nós encerramos falando então ao mundo, né? E eu queria começar com a pergunta. Acho que a pergunta é uma das mais antigas da humanidade. Onde está Deus? Você já perguntou isso? Talvez a gente não tenha falado, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo em algum momento já pensou assim, ó, onde é que está Deus? Principalmente, né? Naqueles momentos assim, difíceis. Naqueles momentos de dor. Onde é que Deus estava? Quando aconteceu aquele negócio. Onde é que Deus, onde é que tu tá? Que eu não tô te sentindo. Deus, onde que tu tá que eu tô sofrendo tanto? Onde está Deus? Fala-se tanto de Deus e onde está Deus? E para pensar sobre isso, sobre como Deus revela a sua presença, eu quero fazer com vocês uma linha do tempo. Pra gente entender juntos como Deus vem mostrando o endereço dele, endereço entre aspas, o endereço dele para o povo dele. E eu quero fazer um combinado. Endereço de Deus é um tema simbólico, né? Poético, né? Então eu vou pedir uma licença poética, porque Deus, ele não está só num lugar, ele continua sendo onipresente. Então onde ele quiser estar, quando ele quiser estar, ele vai estar, né? Mas para vocês entenderem pedagogicamente, para quem não sabe, eu sou professora, pedagogicamente, aí eu vou fazer esse combinado com vocês, que quando eu falar de endereço de Deus, então vocês entendem que é como Deus vai se revelando, beleza? Então tá. Antes da gente começar essa linha cronológica, essa linha do tempo, a gente tem que entender uma coisa. O homem não consegue chegar até Deus. Tá, Nayaz, daí tu tá falando que a gente vai descobrir como chegar até Deus e tá dizendo que o homem não consegue chegar até Deus. É isso mesmo. Desde que o pecado entrou no mundo, todo mundo sabe essa história, Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo. Não foi só a inocência do ser humano que foi quebrada. A comunhão com Deus, o elo, a ligação com Deus foi cortada. A queda, ela rompeu, tinha como se fosse um fio conectando o homem com Deus, e a queda, ela rompeu esse fio. Então a gente já não consegue mais acessar Deus. E isso deixou um vazio dentro do ser humano. Porque apesar de não ter mais esse acesso a Deus, o homem ainda foi criado para se relacionar com Deus. Então, a partir do pecado, o que acontece? O homem tem um buraco dentro dele, um vazio do tamanho de Deus. E para tentar satisfazer isso, o ser humano faz o quê? Vai buscando em religião, vai buscando em lugares, vai buscando em sexo, vai buscando em coisas, vai buscando no trabalho, em relacionamentos. O homem, isso é desde a criação, desde que o pecado entrou no mundo. O homem vem buscando encontrar Deus, às vezes ele só não sabe, né? Só não sabe o que ele está procurando. Mas, na verdade, a busca do ser humano para preencher esse vazio é a falta de Deus. E isso aconteceu... Foi exatamente isso que aconteceu lá em Babel. Vocês lembram essa história, né?
Os homens tentando criar uma torre que chegasse até Deus, né? Então, com os meus próprios esforços, com o suor das minhas mãos, eu vou chegar até Deus. O pecado, ele sempre dá essa ilusão de que o homem consegue subir até Deus, né? Não, eu vou construir algo bem alto, porque daí eu vou chegar. Isso é uma ilusão, gente. A graça, ela sempre nos mostra que é Deus que desce até o homem. Enquanto o homem construía uma torre, a Torre de Babel, que a Bíblia diz assim, ó, o Senhor desceu para ver a cidade. O homem tentando, do jeito dele, subir até Deus, e Deus faz o quê? Desceu até a cidade. A mesma coisa aconteceu no Éden. Depois que o Adão pecou, não tem mais relacionamento com Deus, ele faz o quê? Se esconde, né? Ele ficou lá com medo de Deus, ficou com vergonha de Deus. E o que Deus faz? Mesmo depois de ele ter pecado, a Bíblia fala que o Senhor Deus chamou o homem. Onde está você, Adão? Deus foi até Adão, procurou Adão. Eu lembro muito bem da minha conversão, quando eu estava conhecendo Jesus, começando assim, antes, na verdade, eu tinha um vazio dentro de mim. E eu ficava muito encucada porque eu tinha uma boa família, eu fazia uma boa faculdade, eu tinha bons amigos, eu tinha um bom emprego, assim, sabe, não tinha nada de errado com a minha vida. E eu deitava, assim, eu lembro de várias vezes deitar na cama para dormir e pensar, não, a vida não pode ser só isso, gente. A vida não pode ser só isso. Parece que tem uma coisa dentro de mim que falta algo, falta um pedaço, falta uma peça desse quebra-cabeça. E eu fiquei assim por um bom tempo. Mal sabia eu que já eram minhas orações de Deus, né? Até que um dia, no ônibus da faculdade, uma amiga, uma colega conhecida, assim, ela tinha tido já uma experiência com Deus e ela falou, do nada, assim, ela falou, não é que às vezes a gente sente um vazio, assim, que não pode ser preenchido por nada? Eu pensei, meu Deus, será que eu tô ficando doida? Será que eu falei isso em algum momento pra alguém e contou pra ela? Daí eu falei, assim, meio desconfiada, né? E ela disse, sabe por que a gente tem esse vazio? Porque só Deus pode preencher a nossa vida. E eu lembro que aquela verdade fez assim nos meus olhos, no meu coração. E eu entendi, o Senhor estava falando comigo através dessa menina. É só o Senhor que pode nos preencher. Nada do que a gente faça, nada do que a gente possa fazer com as nossas próprias mãos pode nos chegar até Deus. Quem chega até nós, pela graça, pelo amor, é o próprio Senhor. Então, olha o padrão das Escrituras, né? A gente, com o nosso olhar, faz o quê? Não, eu vou fazer, eu vou conquistar, né? E o padrão das Escrituras é totalmente outro. O homem tenta subir e Deus decide descer. O homem procura e é Deus que se revela. O homem constrói torre, constrói coisas e Deus vai visitar a cidade. Então esse é o primeiro princípio. Ninguém encontra Deus porque conseguiu chegar até Ele. Nós o encontramos porque Ele decidiu vir até nós. Então nós só conseguimos falar sobre o endereço de Deus, sobre encontrar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele decidiu ser encontrado. Porque Ele decidiu estar acessível a nós. Nós tão pecadores. Tá, e se Deus tomou sempre a iniciativa, então, agora sim a pergunta. Onde Ele escolheu revelar o seu endereço? Para construir essa linha cronológica, a gente tem que entender uma coisa. Que Deus, Ele sempre foi mudando de endereço. Sempre foi mudando de casa em casa, digamos assim. Mas não porque Ele precisava de um lugar, mas sim para que o homem entendesse o plano dele. Porque Ele foi revelando o plano dele e o endereço dele progressivamente. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e aí eu falei da teoria da persiana, que um dia eu li num livro. E eu achei muito didático, muito bom. Deus vai revelando progressivamente, assim como uma persiana, né? Se Deus revelasse todo o plano dele, às vezes a gente ia ficar assim, meu Deus, né? Aquela luz, assim, quando está no escuro, que vem uma luz. Então Ele vai revelando o quê? Progressivamente, para o povo dele entendendo, compreendendo, de acordo com a cultura da época, de acordo com aquilo que o povo estava vivendo, né? Então, assim como uma persiana, Ele vai mostrando progressivamente o plano dele.
E cada vez que ele mostrava o endereço, aí abria um pouquinho mais da persiana. Abria um pouquinho mais para ver o plano dele. Até que vai chegar um momento que essa persiana vai abrir completamente. E o primeiro endereço de Deus, então, foi o Éden. O Éden é o endereço da comunhão. O homem ali tinha acesso direto. Esse era o plano, acesso direto a Deus. A Bíblia fala que Deus caminhava pelo jardim para se relacionar com o homem. Quando Deus usa essa linguagem assim, Deus não caminha, né? Mas quando a Bíblia usa esse tipo de linguagem, é para a gente, na nossa compreensão humana, entender que tinha tanta comunhão que era como se, vamos fazer uma caminhada ali no Ramiro, vamos dar uma voltinha aqui, vem caminhar comigo. Era isso que Deus tinha com Adão. Então, o primeiro endereço de Deus foi o Éden. Foi ali onde Deus mostrou que o endereço dele é cheio de comunhão. Isso nos mostra que onde há o endereço de Deus, onde há presença de Deus, há também relacionamento, conexão. Então, aquele que estava solitário, não fica mais solitário. Aquele que estava desamparado, ele encontra um abrigo em Deus. Aquele que vive só, que mora sozinho, agora já não está mais sozinho. Onde há o endereço de Deus, há também comunhão. Então, primeiro endereço de Deus, o Éden. O segundo endereço de Deus foi a tenda do encontro. Já ouviram falar de tenda do encontro? A tenda do encontro foi o endereço de revelação de Deus, onde Deus revelava coisas. Êxodo 33, do 7 ao 11, fala assim. Moisés, deixa eu contextualizar para vocês. Então o homem peca, né? Perde a comunhão com Deus e aí não tem mais acesso a Deus. Só que Deus tinha um plano de redenção. E ele começa esse plano escolhendo um povo, o povo de Israel, e levanta um líder, Moisés. Moisés é esse líder que vai à frente, encaminhando o seu povo para esse caminho de restauração, tá? Então, Êxodo 33 diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Pega isso, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando Moisés até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia. Essa coluna de nuvem representava a presença de Deus. A coluna de nuvem, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. A tenda do encontro era um lugar, uma tenda mesmo, uma barraca, digamos assim. O povo de Deus era peregrino, né? Eles não tinham um lugar estabelecido, então eles montavam um acampamento. Então eles andavam. Quando paravam no lugar, montavam o acampamento, montava também fora do acampamento, longe do acampamento, a tenda do encontro. Quem entrava nessa tenda do encontro? Moisés. Moisés era o representante. Então, ali a presença de Deus entrava, ali era o endereço de Deus. Moisés entrava e no que ele entrava, grandes coisas aconteciam. Porque Deus falava com Moisés face a face, como fala com um amigo. Então, onde há a presença de Deus, há a presença de um amigo. Onde há a presença de Deus, há a direção. Quando Moisés entrava na tenda, o povo, né, tinha suas questões ali, tinha suas dificuldades. Então eles levavam até Moisés: Moisés, a gente está com dificuldade nisso. Vai lá, consulta o Senhor para ver o que a gente é para fazer. E aí Moisés entrava e levava aquela dificuldade do povo para Deus. Deus dava uma direção, Moisés voltava e falava para a pessoa ou para o povo: faz tal coisa, você tem que... Dava um direcionamento, dava conselho, dava revelação. Então, o endereço da tenda do encontro é um endereço de direção e de revelação da vontade de Deus. Esses dias, amigos, eu estava num impasse grande no meu trabalho, assim, uma situação envolvendo o Ministério Público, e eu trabalho numa escola, né? E
E aí, a gente tinha que enviar um relatório, e esse relatório ele não estava, assim, totalmente verídico, para não falar outra coisa. Não estava, todas as informações, a interpretação não estava. E eu ia ter que assinar esse documento. E eu comecei a ficar muito mal, assim, porque aquilo lá não era totalmente verdade. E aí eu comecei a ficar mal, ficar agoniada. Aí eu fui dormir de noite, eu não conseguia dormir direito, me deu uma insônia. E eu, com aquela situação, assim, chateada com aquela situação, que eu tinha que estar ali naquela situação e não podia fazer nada. Aí eu de noite lá no meio da minha insônia, eu pensei, nossa, eu acho que eu não falei isso para Deus. Daí eu fiz uma oração assim, oh Deus, eu não sei como sair dessa situação, eu não sei como tirar meu nome desse negócio, eu não sei como mudar esse relatório, eu não sei. Gente, parece milagroso. Na hora veio uma ideia assim na minha mente, uma saída, um negócio assim, uma ideia mirabolante. Eu pensei, nossa, por que eu não procurei Deus antes? Por que eu não busquei essa presença que direciona, que instrui, que é criativa? Aí eu peguei, disse, obrigada Deus, obrigada por esse direcionamento. Ai, dormi na paz de Deus, dormi a noite inteira, o resto da noite. Então, gente, a tenda do encontro, ela nos mostra que onde há a presença de Deus, há direcionamento. Onde há a presença de Deus, a revelação da vontade dele. Onde há a presença de Deus, a conselho, a criatividade, a saída onde a gente não vê saída. Onde há a presença de Deus é esse lugar de revelação. Depois da tenda do encontro, Deus dá ao seu povo uma expressão ainda mais visível da presença dele, que foi a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto, né, cultual, assim, onde eles cultuavam a Deus, chamada também de Arca da Presença, e ele era um símbolo muito sagrado da presença, da aliança e do governo de Deus. Ela não tinha a presença de Deus dentro. Tem algumas pessoas que dizem, dentro da Arca da Aliança tinha a presença de Deus. Não tinha a presença de Deus, mas ela representava a presença de Deus. Então não era a presença de Deus que ia onde a arca estava. A arca ia onde a presença de Deus estava. A arca era levada onde a presença de Deus estava. E onde a arca passava, havia milagres. O Rio Jordão se abriu porque a arca estava na frente do povo. Os muros de Jericó, lembram? As musiquinhas infantis, né? Voltas às muralhas de Jericó, caiu. Mas não foi porque o povo ficou marchando. Essa era uma ordem. Mas foi porque a presença de Deus estava ali. A arca de Deus estava ali junto com eles. Deus foi muito claro. Levem a arca da aliança com vocês. E vocês vão ver o inimigo perdendo. Vocês vão derrubar essas muralhas. Então as muralhas, elas só caíram. O Rio Jordão só se abriu porque a presença de Deus estava ali. Representada pela arca. E a arca da aliança, ela representa o governo de Deus. O Davi, quando foi rei, uma das primeiras coisas que ele fez no seu reinado foi voltar a arca pro palácio dele, né? A arca tinha sido perdida, estava na casa de uma outra pessoa. A primeira coisa que Davi fez foi: nós vamos buscar a arca, porque o meu reinado não é meu reinado. Quem governa aqui é o Senhor. Então nós vamos buscar essa arca para representar, para mostrar que é a presença de Deus que governa esse reino. E isso nos mostra, amigos, que a presença de Deus precisa governar as nossas vidas. Agora já não é mais as nossas próprias vontades, agora não é mais o nosso próprio esforço, mas é a presença de Deus que precisa governar. Então a arca da presença mostra esse endereço, o endereço de governo de Deus. E quase acabando a linha cronológica, tá? Depois da arca da aliança, agora Deus resolve habitar no meio do povo, no centro do povo, através do tabernáculo. O que é a diferença? Agora, então, tinha o povo e agora a presença de Deus já não ficava mais longe do acampamento. Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo. Ele era também um santuário móvel, onde o povo ia acampar, ele ia junto. Só que agora Deus manda estabelecer o tabernáculo no meio do povo, no centro do acampamento. Pela primeira vez, então, Deus estabelece a sua presença assim, no centro, no meio do seu povo. O tabernáculo não era só um lugar de culto,
Mas toda a organização, as leis, as regras, toda a organização do povo de Israel era seguida através do tabernáculo, através da presença de Deus. Era lá que eles levavam as suas queixas, era lá que eles levavam os seus sacrifícios. A presença de Deus, o tabernáculo, o endereço de Deus era que ditava todo o funcionamento de um povo inteiro, de um acampamento inteiro. E aí fica a pergunta: Deus tem liberdade para direcionar as suas decisões e as suas escolhas? Quem é que está governando? Quem é que está direcionando aí as suas escolhas para o futuro? No tabernáculo a gente entende que a presença de Deus, o endereço de Deus é um endereço de direção, de apontamento para o futuro, da vontade de Deus para o nosso futuro. E aí, quem é que está governando as suas escolhas, as suas decisões para o futuro? E por último, amigos, nessa parte, nessa etapa, então o endereço de Deus era no templo. O templo, ela foi a casa permanente de Deus. Salomão, então, recebe essa palavra do Senhor que ele construiria um templo. Agora sim, um lugar fixo. Primeira vez que Deus fica num lugar fixo para ser adorado pelo seu povo. Diferente do tabernáculo, né? Então, ele não era móvel, ele era realmente uma construção. Vocês já devem ter visto ali o Templo de Salomão, que foi feita uma réplica em São Paulo, acho, né? Esse era o templo mesmo, o Templo de Salomão, o templo que ele construiu, né? Um lugar que ele construiu para representar que ali havia a presença de Deus. E quando Salomão ele terminou o templo, olha o que 2 Crônicas fala. Quando Salomão terminou o templo, a glória encheu aquele lugar. Os sacerdotes nem conseguiam permanecer em pé. O templo mostra que onde tem o endereço de Deus, há glória, há milagre, há transformação. O templo de Deus representa isso, essa maravilhosa presença de Deus, essa maravilhosa graça de Deus que muda as realidades. Quem entrava no templo não saía da mesma forma. Era lá que Deus manifestava a sua glória. Ninguém mais permanecia igual. Tanto que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Tamanha era a presença de Deus, tamanho era o poder de Deus. Eu lembro também do meu processo de conversão, daí a minha amiga falou de Jesus para mim, então foi todo um processo, assim, mais longo, né? Mas aí eu lembro que eu ia nas festas, final de semana, assim, e daí durante a semana, no ônibus da faculdade, a gente falava de Deus, né? E eu contava para elas o que eu tinha feito no final de semana, minhas amigas cristãs, né? E elas ficavam só assim, né? Não ficavam me julgando, nada assim, mas elas, vamos ver o que Deus vai fazer com isso, né? E aí, durante o final de semana, eu aproveitava. Durante a semana, no ônibus da faculdade, eu falava de Jesus com elas, daí, né? E aí, comecei a ir nas festas, assim, e sabe quando tu já não se sente mais bem? Não sei quem já viveu isso, assim. Aí a roupa parece que tu tá aqui, assim, nossa, parece que já não tô mais combinando com esse lugar. Eu puxava um pouco minha saia, assim, e eu já não queria mais beber. Eu achava que o que as pessoas estavam fazendo era muito doido, assim, e parecia que um ETzinho ali no meio. E aí eu lembro de uma noite na minha cama falar assim: tá bom, Deus, tá bom, para de me incomodar, tá bom. Eu não aguento mais o Senhor me incomodando, eu não vou mais nesses lugares. Então toma a minha vida. E eu tinha muito medo de ficar chata e sem amigos, porque eu pensava assim: crente é chato. Crente né? Eles não fazem nada, eles não vão na festa, na balada, eles não ficam com ninguém, eles não... Crente, que vida chata é essa? E aí eu disse: tá bom, Deus. Se eu não tiver que mais sair, se eu não tiver mais amigos, se eu não me divertir nunca mais, o drama total, né? Se eu não me divertir nunca mais, mas toma a minha vida, então. Faz o que tu quiser de uma vez, porque eu não aguento mais ficar lutando contigo. Final de semana uma coisa e dia de semana tentando te buscar, eu não aguento mais. E nada aconteceu ali, na minha cama, naquele dia. Cri, né? Nada, assim, eu pensei, pronto, agora vai acontecer alguma coisa. Mas naquele final de semana, durante aquela semana, eu tinha um cliente no escritório onde eu trabalhava. Ele disse: meu, Nayades, eu não sei porquê, mas eu queria te fazer um convite.
É um café de mulheres lá da minha igreja. E aí eu disse, eu sei porque tu não entende, mas eu entendo. E aí eu fui, convidei essas minhas amigas ali de Jesus, né? Fomos todas lá. E naquele dia eu lembro de ser tocada por Deus pela primeira vez. E eu lembro que eu não aguentava em pé. Tamanha era a presença de Deus. E não preciso nem acreditar em mim, mas eu lembro que eu chorava muito, assim, pedindo perdão para Deus e pedindo para Deus inundar a minha vida. E aquelas lágrimas, parece que elas me davam um banho. Eu sentia que as minhas lágrimas, elas subiam na minha cabeça até a ponta dos meus pés e elas me lavavam. E eu tinha vontade de me jogar no chão, mas eu não sabia se eu podia fazer isso ou não, que eu não sabia como funcionava lá na igreja. Mas, amigos, essa presença de Deus, ela não é inventada por homem, ela é muito grandiosa, porque a partir daquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. E eu sei que isso não aconteceu só comigo. Eu queria usar o exemplo do meu amigo Paulo, trabalha comigo, eu convidei ele. E um tempo atrás, ele me falou, Nath, eu escutei uma voz. Eu escutei uma voz que falava, Paulo. E aí, a partir desse momento, né, Paulo? A vida dele não é mais a mesma. Eu lembrei do dia que... E a gente tá vendo a transformação, né, Paulo? Graças a Deus. Lembrei do dia que o Gui falou, né? Não consigo mais fumar. Não consigo mais fumar. Eu simplesmente não consigo mais fumar. Tentei comprar cigarro diferente e tudo mais. Por quê? Porque a presença de Deus, quando ela nos toca, a gente não fica mais igual, amigos. Isso aqui nem é a revelação total da presença de Deus. Isso aqui é só uma parte, amigos. O templo, ele mostra que onde tem Deus, onde é o endereço de Deus, tem glória, tem milagre, tem transformação. Recapitulando, então. Deus revelou a comunhão dele no Éden. Revelou a vontade dele na tenda do encontro. Governou, seu governo, né? Mostrou o seu governo através da arca. Sua centralidade no tabernáculo. Sua glória no templo. Porém, isso era provisório. O próprio Salomão, depois de construir o templo, ele disse, mas será possível que Deus habite na terra? O próprio Salomão estava dizendo, isso aqui é só uma partezinha. Isso aqui é só uma pequena revelação daquilo que Deus, do tamanho de Deus, do endereço de Deus. E agora vem o ápice. Agora escancarou o projeto, o plano. A persiana se abriu por completo. O jardim foi perdido. O pecado fez a gente perder. A tenda foi desmontada. A arca, a gente não sabe até hoje o que aconteceu com a arca. Não tem registro histórico. O tabernáculo deu lugar para o templo. E o templo foi destruído. E aí? Deus fez algo que ninguém imaginava. Não construiu outro lugar, não levantou outro templo. Agora o endereço de Deus encarnou. Agora o endereço de Deus está aqui em carne e osso. Veio para a terra em carne e osso. João 1:14 diz assim: aquele que é a palavra, o próprio Deus, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Na versão, a mensagem, olha o que diz: a palavra tornou-se carne e sangue e mudou-se para a nossa vizinhança. A palavra viveu significa literalmente que Jesus, ele armou a sua tenda, ou seja, o próprio Deus vivendo no nosso meio, habitando aqui em carne e osso. Ele armou a sua barraca, fez uma casinha ali no meio do povo. Deus mudou de endereço. A vinda de Jesus é esse ápice da revelação do endereço de Deus. Agora, todos podem conhecer. Agora todos podem acessar. No templo havia um véu que separava. Ninguém podia entrar, só no Santo dos Santos. Ninguém podia acessar. Tinha vários rituais. Agora, a Bíblia diz que o que aconteceu com esse véu? Ele se rasgou.
não tem mais véu. Agora todos nós podemos acessar esse endereço. Agora todos nós podemos acessar a presença de Deus. Colossenses 2:9 diz assim: desculpa, amigos. Pausa técnica. Colossenses 2:9 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João 14:9 diz: quem me vê, vê o Pai. Quer encontrar Deus? Quer saber onde está Deus? Onde está Deus? Olha para Jesus. Jesus é a revelação da presença de Deus, é o ápice da revelação do endereço de Deus. Um dia uma mulher que sofria de uma hemorragia, já tinha 12 anos. Ela havia procurado médico, ela tinha gastado todas as suas finanças buscando a cura para ela. Já tinha ido através de pessoas, sei lá o que tudo ela fez. Todo mundo prometendo ajudá-la, mas ninguém conseguiu mudar a realidade dela. Até que um dia ela ouviu falar de um cara que estava curando. O nome dele era Jesus. Naquele momento ela entendeu que ela não estava apenas ouvindo sobre um homem extraordinário. Ela estava ouvindo sobre um lugar da presença do próprio Deus. Então o que ela faz? Num passo de fé, ela rompe a multidão, se joga com o pensamento: se eu tão somente tocar a orla das suas vestes, a ponta das suas vestes, eu ficarei curada. E ela toca e ela é curada. Aquele milagre não aconteceu por causa da roupa de Jesus, amigos. Aconteceu porque o endereço de Deus estava ali. O poder de Deus, a glória de Deus estava ali. Imagine você vivendo naquela época, onde Jesus caminhava pelas cidades. Você é um cego, ou talvez você tinha lepra, ou tinha um filho que morreu, ou seu amigo é um paralítico. Imagina, você ouve sobre alguém que está fazendo milagres. Para onde você vai? Vai para um templo? Vai para uma igreja? Vai para o hospital? Não vai. Quando a gente ouve falar que o endereço de Deus está chegando, é para ali que a gente tem que correr. Não é para pessoas, não é para as coisas, não é perguntando onde Deus está, onde Deus está. Você ouviu falar da presença de Deus? Vai para esse lugar. As pessoas, elas não corriam atrás de um lugar, de um templo. Elas corriam atrás de uma pessoa. E essa pessoa era o endereço de Deus. Pensa, elas provavelmente falavam, né? Parafraseando aí, usando a licença poética. O endereço de Deus está vagando pelas ruas da Galileia. O endereço de Deus passou lá na minha casa. O endereço de Deus passou lá no meu trabalho. Que maravilhosa essa presença. E aí, quem queria encontrar Deus, então tinha que encontrar quem? Jesus, né? Mas daí tem uma reviravolta. Um plot twist. Jesus morre. E agora, ele ressuscita. Vai para o céu, não está mais. Perdemos o sinal do GPS. Perdemos o endereço. Deus foi embora, então? Acabou a presença dele? Acabou o endereço dele? Não tem? Não é. Deus mudou de novo o endereço dele. Antes de Jesus subir aos céus, ele fez uma promessa no dia de Pentecostes. Ele disse assim, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Jesus não deixou a terra sem a presença de Deus. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. O mesmo Espírito, aquele Espírito lá da arca, do jardim, que caminhava entre o homem, com o homem, a mesma presença da tenda, do tabernáculo, do templo e de Jesus, que fez milagres e fez maravilhas, esse mesmo poder, essa mesma presença agora habita dentro de cada discípulo. 1 Coríntios 6:19 diz: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Lembra aquele templo fixo? Agora eu sou esse lugar. 1 Coríntios 3:16:
Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Amigos, vocês entendem o poder disso? Deus, ele vive em mim. Eu sou o endereço dele. Você é o endereço dele. Essa verdade, ela tem me atravessado, ela tem feito eu ficar agoniada. Porque eu quero muito ser esse endereço de Deus. E eu quero muito que você sinta a mesma coisa que eu estou sentindo, que fique incomodada, assim como eu estou incomodada de não representar a presença de Deus. Nós somos esses embaixadores. Somos a habitação do Espírito Santo. Depois que Jesus ressuscitou e subiu, ele estava indo para o céu e ele deixou uma ordem, amigos. A ordem está lá em Marcos 16 e 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não sei por que a gente não fala tanto disso. Essa aqui é uma ordem, amigos, não é um conselho, é uma coisa legal de você fazer. Isso aqui é uma ordem. Ide está no imperativo. Professor de português. Arrasei, né? Ide está no imperativo. Imperativo é uma ordem. Essa aqui é uma ordem. Jesus deixou uma promessa. O meu Espírito estará com você. Mas depois ele deixou uma ordem. Ide. Ide. Ide é ir. É movimento. A música que falou é ir. Amar a Deus é ir. Ir por onde? Por todo o mundo. Na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua casa. Pensando sobre o endereço de Deus, agora o ide faz todo sentido. Deus não deixou de ser um lugar para onde... Aliás, Deus deixou de ser um lugar para onde as pessoas precisam ir, como na tenda, no tabernáculo, né? na arca. E agora o endereço vai até as pessoas. É por isso que Jesus envia a sua igreja. É por isso que tem o ide. Se o Espírito Santo habita em você, toda vez que você chega num lugar, o endereço de Deus está chegando também. Se você entrar lá na sua empresa, o endereço de Deus chegou naquele lugar. Se você entrar na sua escola, na sua faculdade, o endereço de Deus chegou naquele lugar. Se você entrar num hospital, você está doente, você está mal, mas o endereço de Deus chegou naquele lugar. Na sua casa, a sua casa é um endereço de Deus. Vocês sabiam que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo? Pensa, divide a vida de uma pessoa em 3. Uma parte ela passa dormindo. E a outra grande parte faz o quê? Trabalhando. Muitos de nós trabalham, né? 8, 10, 12 horas por dia, né? E isso muitas vezes é muito mais do que a gente passa com a nossa família, na nossa casa, né? Eu e meu irmão moramos juntos. Às vezes tem uns dias assim que eu penso, meu Deus, será que o Vitor comeu? Porque eu não vejo ele. O Vitor só passa por mim e diz, tu tá bem? Tô bem, tu tá bem? Tô bem. A gente não se vê. A gente tá trabalhando, a gente tá fazendo as coisas, vivendo nossa vida, mas muito do nosso tempo tá no nosso trabalho. Concordam? E se o trabalho é esse lugar onde a gente passa mais tempo, por que ele seria o lugar onde Deus menos aparece? Se você, que é endereço de Deus, passa 8 a 10 horas num trabalho, por que lá não tem a presença de Deus? Por que lá é o lugar onde a presença de Deus menos aparece? Aqui é claro que vai aparecer, gente. Aqui vai aparecer a presença de Deus e a gente quer que as pessoas venham até aqui porque a gente entende que esse lugar é um lugar de endereço de Deus. Mas aqui é fácil. Aqui é gostoso, a gente está aqui junto, a gente tem um louvor, a gente tem uma palavra, a gente tem, né, essa estrutura, o ar-condicionado. Aqui é fácil. Mas a gente passa quanto tempo aqui? 2 horas e meia, 3 horas no máximo? E aquelas 40 horas da sua semana? 44 algumas pessoas. Por que essas 40 horas não estão mudando o lugar onde a gente está trabalhando, amigos? O ID, ele não é apenas uma ordem para falar de Jesus, mas é uma ordem para levar a presença de Deus. Deus tem me incomodado demais sobre isso. Eu penso, eu preciso fazer a diferença lá no meu trabalho. Eu preciso que as pessoas reconheçam que tem um endereço de Deus ali naquele lugar. E aí, esses dias alguém me perguntou, quem me conhece mais de perto, assim, sabe que eu tenho amigos muito diferentes de mim, assim, né?
E lá no meu trabalho eu tenho grandes amigos, assim, mas que têm posicionamentos totalmente diferentes do meu, assim, políticos, orientação sexual, de militância, de tudo, assim, muito diferentes. E eu sou muito amiga deles, assim, tenho amigos como irmãos lá na escola, né? E esses dias alguém me perguntou, Nayades, tu não se sente mal? E eu não quero ofender essas pessoas, né? Tu não se sente mal? Tu não sente que tu tá ferindo o evangelho algumas vezes? Amigos, da onde? Que ideia é essa? Olha o que Jesus fazia. Vocês lembram de ler e ver no The Chosen, Jesus lá no templo, só no templo, orando entre amigos e irmãos? Onde Jesus ia? Onde Jesus ia? Era nas ruas, era nos lugares. Onde já se viu? Quem é que criou essa ideia de que a gente não pode ser amigo das pessoas do nosso trabalho? Que a gente não pode se relacionar com alguns tipos de pessoa? Quem criou essa ideia? Onde o endereço de Deus está, a gente tem que mostrar o que é ser um amigo de verdade. As pessoas, elas não têm amigos, gente. As pessoas não têm amigos de verdade. E nós conhecemos esse poder, nós temos isso. Nós vivemos em família, nós aconselhamos uns aos outros, nós descobrimos aqui na igreja, eu sou testemunha disso, do que é ser um verdadeiro amigo. Então, quando estiver lá no trabalho, seja amigo das pessoas. Respeita elas, ame elas. Você não ama pelo que aconteceu com a pessoa, você ama pensando naquilo que pode acontecer. Seja confiável. As pessoas não são mais confiáveis. Elas não contam mais nem para o psicólogo as coisas, porque tem medo que vaze a informação. Porque a internet está aí, tudo vaza, tudo é notícia, tudo é fake news. As pessoas não têm essa confiança. Seja você a confiança das pessoas. Seja um amigo confiável, seja um ombro amigo. Aquele que permite, que ri, que é amigo, que se diverte, mas também que a pessoa vai dizer, não, eu estou mal, mas eu já sei quem eu vou procurar. A minha maior alegria é quando alguém lá no meu trabalho diz assim, ô Nai, será que podia pedir lá na tua igreja para orar pela minha sobrinha que está doente? Ai, Nai, será que tu pode levar lá o meu nome lá na tua igreja, lá, ou fazer umas orações? Eles nem sabem. Minha maior alegria, eu penso, eles entenderam que ali tem alguma coisa diferente, amigos. E não sou eu. Vocês sabem que não sou eu, porque eu sou bem ruinzinha. É Deus em mim, é Deus em nós. Seja amável. Amigo, seja amável. Lá no meu trabalho tem uma mulher, a Luana, ela é cristã também. E todo mundo, assim, às vezes até meio que se incomoda, assim, porque ela tá sempre feliz. Tu olha pra ela tá, oi! E ela faz uma parte muito chata, que é cobrar coisas dos professores, assim. E ela tem que, então você não entregou seu planejamento, mas Deus, nananã. E ela, aquilo me constrange de uma maneira. Ela podia estar estressada. Eu confesso que às vezes eu fico assim, meio estressada, daí eu já falo meio atravessado com a pessoa. E a Luana, ela me constrange. Pode estar o estresse danado. Ela, vamos parar, vamos respirar. Vamos se acalmar aqui. Meu Deus, Deus me dê essa sabedoria. Então seja esse ponto, essa alegria, esse ponto de alegria, esse ponto de segurança no seu trabalho. E o endereço de Deus também evita coisas, gente. Nós não podemos estar no meio de confusão. Ah, Nayades, mas é só uma coisinha. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Como é que a gente vai pregar? Ficar falando de Jesus só? Não, é através das nossas atitudes. Não seja fofoqueiro. As pessoas, elas querem saber tudo umas das outras, elas querem comentar, elas acham que elas sabem tudo sobre a vida daquela outra pessoa lá, um terceiro, e que tudo que ela deveria ter feito e não deveria ter feito. Isso é o normal, isso é o básico das pessoas. Nós não podemos ser essas pessoas. Em nós não pode ter fofoca, não pode ter confusão, não pode ter briguinha. E se acontecer, porque eu não sou santo, aí pede perdão e vai e muda a tua atitude. Você é um canal de Deus, o endereço de Deus, onde você estiver, principalmente no seu trabalho. Deus tem falado muito, muito isso comigo, que os nossos trabalhos, as nossas empresas precisam ser transformadas. A maneira como a gente vai revelando esse endereço de Deus. O mesmo Espírito que enchia o tabernáculo, que repousava sobre a arca, que encheu o templo, que habitava plenamente em Cristo, hoje ele habita em nós.
por isso o id, essa ordem, não é mais um peso. É uma consequência daquilo que a gente vive. A partir do momento, amigos, que a gente se relaciona com o Senhor, encontra esse endereço. A partir do momento que nós viemos aqui, entre os santos, receber informações, ser tratados, ser orientados, quando a gente for para o mundo, vai ser uma consequência. Uma consequência. O amor vai fluir. As experiências vão fluir. O aprendizado vai fluir. O acesso a Deus vai fluir. A graça vai fluir. É uma consequência, não é mais pesada. Mas essa palavra é muito pesada. Não é peso, amigos. Nossa única atitude que Deus está esperando de nós é: eu estou aqui. Sou tua casa. Sou teu endereço. Envia-me a mim. Por onde o Senhor quiser, por onde o Senhor, estou disponível. No Antigo Testamento, o povo peregrinava até Deus. Agora, então, o endereço de Deus vai até o povo. E como que ele faz isso? Através de nós. Tem uma música do Marcos Almeida que fala assim, é uma oração de alguém, falando: Deus, onde estás? Eu te procuro. Eu te procuraria na porta dessa rua. Deus, onde estás? Olha, eu vejo agora o menino dançou sem roupa. O menino botou na boca um doce, mas tinha gosto de fel. Deus, onde tu estás? A igreja arrancou o sino, o homem, o pai, esqueceu o menino, fez castelo para si mesmo de ouro e prata e perdeu a vida. Ai, acende a tua luz, é o clamor dessa pessoa. Acende a tua luz, acende toda a luz, iluminando a terra que convive com dor. A terra sem esperança. E aí ele diz: Deus, vai onde há dor e cura. Vá onde há amor não há amor e ama. Vá onde há dor e alegra. Vá onde não há amor e transforma. Porque só o teu toque forte muda a sorte de quem te encontra.